Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube, também ao Imparável Cast no Spotify. No episódio de hoje eu quero te apresentar Ana Paula Davin. A Ana tem 37 anos, é natural de Natal, Rio Grande do Norte, e no auge da sua carreira como jornalista, atuando no maior telejornal do seu estado, tomou uma decisão que mudaria e que mudou o rumo da sua jornada profissional: priorizar sua saúde. Como ela mesma disse, ela gabaritou o bingo do burnout. O excesso de estresse e a falta de perspectiva de crescimento no trabalho a levaram a desenvolver quadros de ansiedade, depressão e dores crônicas, incluindo uma síndrome dolorosa miofacial. Nessa hora mais complicada, ela pôde contar com o apoio dos pais, também servidores, para tomar a decisão que mudou sua vida. Exatamente hoje, no dia desta gravação, foi o primeiro dia no novo trabalho da Ana, que foi aprovada no primeiro CNU, no cargo de jornalista do IBGE, e agora reside em outra cidade, no Rio de Janeiro. Ela está, inclusive, em processo de mudança, já aí em breve vai para o seu apartamento definitivo. Ana Paula, é um prazer estar aqui com você. Também aluna grana, acabei não mencionando, mas isso é muito, muito importante, porque nos traz muito orgulho, muita honra. Muito obrigado por compartilhar seu tempo e sua trajetória aqui conosco hoje. Eu que agradeço, muito obrigada pela apresentação, muito carinhosa, muito generosa, muito verdadeira também. Aqueles percalços que marcam, mas que é o ponto-chave, né? Onde acontece o plot twist, né? Parece que precisa acontecer para alguma coisa melhor vir, né? Exatamente. E esse melhor, hoje foi um dia marcante, né? O primeiro Foi. dia de trabalho como jornalista do IBGE. Como é que foi esse dia? Qual sentimento aí se destacou neste momento tão importante? Nossa, foi um dia muito especial, assim. Só faltou a mochilinha mesmo, para aquela sensação de primeiro dia de aula, tudo novo, só que é, com uma sensação de dever cumprido e muita coisa nova para descobrir, para fazer, num um misto de gratidão, de curiosidade, uma certa ansiedade, claro, né? Porque a gente ainda não conhece quais são os desafios desse novo trabalho. Mas acho que acima de tudo muita alegria. É como finalmente. Na verdade, eu nem ousava imaginar quando a gente está no processo de preparação para um concurso, para esse cargo, que no caso do CNU, o cargo que eu estou agora, de jornalista, era a minha primeira opção, né? De todas as possibilidades, eu coloquei como a primeira opção. E graças a Deus, eu já fui aprovada na primeira opção. Então, não houve nem cadastro reserva para mim. Mas quando eu estava nessa preparação, eu não ousava imaginar para não causar mais ansiedade, né? Já que eu já vi numa situação que a ansiedade era um problema, era uma coisa meio caótica, então era um passo de cada vez. E aí o que eu colocava era preparação e dar o meu melhor, e me concentrar para a prova, e me concentrar naquilo que eu estava estudando, e aproveitar o processo acima de tudo, né? Tornar a prática do estudo uma coisa proveitosa e prazerosa, na medida do possível, né? Antes dessa conquista, você passou por muitos desafios, né? Como todos nós passamos, mas no seu caso um desafio muito, muito sério em relação à sua saúde, um quadro de ansiedade, depressão, dores. O que aconteceu assim para vir isso tudo de uma vez e você dizer não, chega, eu preciso repensar minha vida? Eu fui jornalista, eu sou jornalista, mas eu fui a minha carreira quase toda na iniciativa privada. A gente sabe que o mercado de comunicação é um mercado difícil. Eu trabalhei no audiovisual, então eu era jornalista de TV, eu apresentava, eu era editora de telejornais. E, na verdade, assim,
não veio tudo de uma vez. Eu deixei que fosse acumulando, né? E eu até brinquei, eu falo que se não fossem as pessoas, se não fosse um ambiente, colegas de trabalho que, que fossem tão generosos, tão bacanas comigo, eu não teria aguentado tanto, porque o burnout ele é uma doença laboral. Então, não adianta muito fugir e dizer, ah, não, é um problema que acontece no trabalho. E aí depende das condições de trabalho, depende do nível de exigência, se você tem um nível de incerteza muito alto, então você não sabe exatamente o que está sendo exigido, o que está sendo exigido é muito além do que aquela equipe pode entregar. Então, por isso que eu até brinquei, né? O gabaritei o bingo do burnout. São muitos fatores que se agregam para que aquilo vá complicando a situação do funcionário. E aí, assim, a gente, quando chega numa situação que para um jornalista é até um sonho, eu sonhava em fazer tal programa ou apresentar tal atração, você meio que fica reticente em aceitar que, pô, como é que eu tô fazendo isso tudo e não tô satisfeita, não tô feliz, ou não tô, teoricamente, entregando. Né? Então, eu comecei a ver, pô, tem alguma coisa errada aqui, eu tô começando a sentir dor, e aí comecei a procurar médico, comecei a procurar apoio de saúde, e as pessoas começaram, de alguma forma, a dizer, olha, não tá legal, não. Isso aí que você tá passando não é pra estar passando, não. Só que existe essa autocobrança, existe essa necessidade de dizer, não, eu tô num lugar que eu sempre quis estar, e se eu não tô satisfeito, o problema sou eu. Eu que não tô fazendo direito. Então, isso começou a se somar e a crescer. Posteriormente, depois que eu identifiquei o que era burnout, que eu estava passando por um burnout, depois que eu fui analisar friamente as coisas que a gente ouvia, as coisas que acontecia no ambiente, né? Um profissional de saúde falou: olha, ninguém que tem burnout é uma pessoa que é preguiçosa, que não gosta de trabalhar. Muito pelo contrário. É uma pessoa que se cobra, que se exige, que vai tentando dar o máximo, e o máximo nunca é suficiente, porque o ambiente laboral não é adequado para os funcionários. Então, acabou que a bomba pode explodir logo ou pode explodir depois, mas no meu caso explodiu um pouco depois, então eu acabei somatizando, tendo dores físicas, um estresse prolongado, então eu acabei ficando, né, travada demais, sentindo algumas dores. Mas assim, foram coisas que foram negativas, porque obviamente eu demorei para ouvir os sinais do meu corpo, demorei para entender, interpretar a situação de maneira crítica, mas que ainda assim me permitiu, né, a situação me permitiu recuar, ver, né, fazer uma análise depois, um pouco, né, depois que o turbilhão passou, fazer uma análise fria e perceber, não, se eu não estou satisfeito, porque realmente não está bom, não está legal, vamos fazer uma mudança de rota e procurar algo que seja mais saudável, até para o meu propósito. Né? A gente que é millennial, a gente tem muita essa história de propósito, de seguir seus sonhos e não sei o quê. É uma crise do millennial de achar que a gente acredite nos seus sonhos e ele se tornará realidade. Né? A gente tem muito isso. E eu sou uma millennial bem clássica nesse sentido. Mas eu até nessa abordagem eu acabei vendo, não, eu gostaria de me sentir mais útil num lugar que eu tivesse, que eu fosse valorizada pelo conhecimento que eu adquiri, pela carreira que eu tive, por onde eu passei, enfim, pela bagagem que eu tenho, e que eu pudesse fazer a diferença de uma forma mais significativa para a sociedade. E aí foi onde veio aquela velha história do boomer, que no caso é a geração dos meus pais. Por que não faz o concurso? Olha o concurso aí! E aí foi quando eu abri os olhos para essa possibilidade e vi que realmente, naquele momento, me satisfaria. Não apenas pela questão da saúde, mas por me sentir útil, respeitada, um trabalho digno, um trabalho que fizesse realmente a diferença.
Você então pediu demissão? Ficou sem emprego? Como é que foi? Pedi demissão e abracei como é que a gente vê o precipício e dá um passo para frente. Abracei o precipício, mas obviamente com uma rede de apoio. Eu não posso nunca deixar de agradecer. Eu sou muito grata. Eu sei que não é para todo mundo. Nos meus colegas que eu encontrei hoje, né, são vários os backgrounds, são várias histórias, né? Tinha gente que chegava do trabalho e 10 horas da noite eu começava a estudar. Teve gente que, sei lá, fez escondido, que, enfim. Eu, graças a Deus, eu tive um suporte dos meus pais que disseram: não, vamos lá. Ninguém quer ver você ruim, doente. Sai, pede demissão, a gente trata. E aí depois a gente vê o que acontece, porque eu realmente estava numa situação de saúde muito complicada. E aí foi se pensando, foi quando mais ou menos começou a discutir, anunciaram que ia acontecer o concurso nacional unificado, o concurso da Universidade Estadual que eu fiz também, estava anunciado, já tinha sido autorizado, enfim, estava em vias de sair o edital. Então foi mais ou menos na mesma época que, que eu pedi demissão e essas coisas começaram a ser ventiladas no meu ambiente, né? Você pediu demissão de um cargo que eu julgo que para muitos da sua carreira era um cargo dos sonhos, né? Num local dos sonhos, o maior telejornal do estado, então bastante destaque. Você ficou com medo ali de e se não der certo esse negócio de concurso e depois o que, que eu faço, como é que eu volto? O que passou pela sua mente? É engraçado, porque eu acho que eu não tinha mais nem situação, assim, eu não tinha mais nenhum luxo de ter medo, sabe? É, eu, não, eu realmente eu não consigo explicar, assim. Eu não tive medo. Eu sabia que ia ter uma solução. E aí eu sou uma pessoa de muita fé, a minha família ela é muito conectada né, com oração, com a fé. Então a gente tinha, eu tenho o pensamento, a minha família também, a gente tem um pensamento de vamos entregar, pedir proteção, fazer o melhor. O plano que veio aqui, né? Que no caso foi quando as coisas, o turbilhão começou a acontecer, e aí apareceram esses editais. Eu gostei da ideia, eu gostei dos cargos, eu gostei das possibilidades. Eu me vi rapidamente ali, porque como eu falei, eu não gosto muito de me imaginar, porque depois você imagina, cria um monte de expectativa, a coisa não acontece, você fica numa frustração por uma coisa que não aconteceu. Mas fazendo uma ideia rápida, eu gostei. Então, eu vou me dedicar aqui no passo a passo. Se não for para ser, tem alguma coisa melhor. Então, eu fui muito por esse caminho. E eu digo que eu não tenho medo porque a coisa tinha uma data, né, para terminar. No dia seguinte eu vou começar a me desesperar, mas até lá eu não vou me desesperar. O que foi até engraçado, porque engraçado entre muitas aspas, né? Porque o primeiro concurso que eu fiz foi o da UERN, da Universidade Estadual, e 15 dias depois seria o CNU. Então, na minha cabeça, em maio, eu já poderia começar a girar o processamento de agora o que é que eu vou fazer até sair o resultado. E aí, infelizmente, aconteceram todas as tragédias climáticas no Rio Grande do Sul e o concurso foi adiado. E aí empurrou toda a programação. E assim, eu acredito que todo mundo que tenha se organizado e tenha se debruçado para o CNU passou por um choque meio semelhante. Assim, eita, o que é que eu vou fazer agora? E eu passei também, né? E aí, assim, a minha resposta imediata foi: vou continuar a vida em suspenso até o CNU, até a prova do CNU. Não fiquei muito satisfeita, porque como uma pessoa ansiosa, ela quer logo respostas, né? Mas era o plano que tinha. Vamos desenhar, deixa para se desesperar depois que terminar tudo. E aí eu tive que adiar o desespero para agosto. E como é que você estudava? Você, pelo que eu entendi, era a sua primeira experiência com concurso. Isso. É,
eu fiquei, nesse período, fui fazer tratamento de fisioterapia, porque eu realmente passei a sofrer com dores crônicas por causa da síndrome miofascial. Então, eu tive que fazer um tratamento meio prolongado, então não dava para procurar um outro emprego e enquanto equilibrava. Então, eu fiquei pegando um freela ou outro, aquela coisa que era pontual. Meus horários eram bastante flexíveis e eu até conversei, eu falei, gente, parece que é uma coisa, quando você tem muito tempo livre, a tentação de procrastinar é gigantesca. Então, eu conversei com uma prima, eu sempre indico para todo mundo, se a pessoa tá afim de fazer concurso, você procura alguém que já fez, já passou, que ela vai ter todo o passo a passo, todo o drama, os altos e baixos, ela vai lhe relatar. É meio que uma mentoria ali, 101, né? Para você mais ou menos entender por onde começa. E aí eu procurei uma prima, ela me orientou, ela se identificou, eu ia falando, ela falou, não, eu já passei por isso, fica tranquila que isso acontece também. Mas eu comecei a me cobrar por mais disciplina, né? Já que eu tinha horários flexíveis, eu comecei a colocar limite, impor mais limites. Ah, não, você pode estudar mais para a noite, não, mas você vai estudar nesse horário, mesmo que você não queira ou que tenha mais outra coisa para fazer. Então, eu fui puxando um pouquinho, foi uma habilidade que eu tive que aprender, né, a ser mais disciplinada e ter mais respeito aos meus horários, ainda que eles fossem flexíveis. Eu usava muito o cursinho. Eu sei que tem gente que usa o curso como um suporte, mas no meu caso, que era zerada, né? E pela especificidade do CNU, que era um edital muito diferente dos editais, pelo menos é o que as pessoas falavam, né? Que, não vou fazer o CNU porque eu vou fazer o concurso tal e não dá tempo de estudar. Então, eu me apoiava realmente na grade do cursinho, né? No material, do PDF. Fazia meio que me organizava para ver o que eu já tinha visto, o que eu precisava ver de novo. Eu usava muito essa possibilidade da plataforma me dar de me permitir visualizar onde eu estava, o que eu precisava ver, as disciplinas que eu já tinha visto mais, o que eu não tinha visto tanto, o que pesaria mais para os cargos que eu estava priorizando, né, que eram os cargos específicos para jornalismo. Então, essa parte de ter um cursinho virtual, né, online, me ajudou muito, muito mesmo. E o curso foi o grana, né? Sim, sim. E quais foram as ferramentas que você mais gostou, que você mais usou ali, que te ajudaram a se organizar? E acho que aqui a gente tem esse aspecto especial, né? Que foi o primeiro concurso, né? É um dos primeiros, né? Teve da universidade antes. Então, e um concurso muito diferente, que é o CNU. Então, acabou que você uniu essas duas frentes ali, incomuns, geralmente, para quem tem um resultado tão excepcional como o seu. Eu acho que eu usei quase tudo, assim, até o edital verticalizado eu usava para marcar, para ver o que precisava revisar, mas sobretudo as videoaulas, porque eu procurava fazer um estudo ali com base nos PDFs, só que aí eu comecei a perceber que depois de um certo tempo, depois de algumas horas de estudo, né, isso eu estou falando como uma pessoa que não é concurseira de longa data, eu passei aí 8 meses, né? 8 meses estudando. Não, desculpa, 7, né? Não, foram 8 meses mesmo, porque com o edital eu já estava estudando ali em janeiro. Então, eu utilizei as videoaulas quando já estava ali meio cansadinha, então era uma companhia. Ficava meio que, tô aqui junto com o professor, e aquilo ali eu acabei percebendo que a escuta também me ajudava muito, porque aí às vezes eu pausava, comentava alguma coisa em voz alta mesmo,
As questões, o banco de questão, as discursivas, as propostas discursivas, eu acho que foi assim o game changer, né? O que mudou o jogo para mim, porque eu não tinha muita segurança em fazer questões, até pela prática da gente, né, da profissão. Você está escrevendo, não gostei, você inverte o negócio no computador. E aí, para escrever à mão, eu queria sempre fazer o negócio escrito para depois passar limpo na parte da resposta. E aí, as dicas que os professores foram dando, as propostas de discursiva, aquilo foi me ajudando. Eu comecei a criar uma rotina e também até pelas anotações que eu fui fazendo nas próprias aulas do vídeo aulas, que eu me lembro muito bem, perfeitamente, de estar na hora fazendo a prova e aí colocando frases que eu tinha escrito nas propostas de intervenção e também as frases que eu tinha escrito das aulas. Me lembro especificamente que era de políticas públicas. Eu não vou lembrar o nome do professor, mas eu me lembro perfeitamente que era da gradezinha de políticas públicas do bloco que eu fiz, né, que foi o bloco 7. E como é que foi quando o dia da prova? Você fez tranquila? A ansiedade já tinha dado uma amenizada? Como é que foi? Foi, eu gastei a minha ansiedade inteira no dia anterior. Nossa, parecia que eu ia jogar final de Copa. Foi um negócio assim, eu falei, minha gente, eu tô jogando tudo aqui, biologicamente, a adrenalina tá toda circulando, porque se eu amanhecer vivo amanhã, a prova vai ser incrível. E graças a Deus eu amanheci bem e amanheci tranquila, serena. E fui realmente para jogar cabeça de quem vai jogar final mesmo. Mas fui muito tranquila. Fui com a cabeça, com a mentalidade de que eu ia fazer o meu melhor. O que surgisse desse melhor, aí era com destino, aí era com Deus, aí era com o que tivesse de vir. Mas teve, inclusive, um momento de extrema pressão, que foi pela manhã, né, que foi a prova discursiva, que a bendita prova discursiva, que era o meu maior medo, se tornou realidade. Eu não pude passar limpo por causa do tempo curto. Então, fui ali fazendo as contas de quanto tempo eu ia passar. Aí acabei fazendo 1h10, as 20 questões. Então, sobrou aí 1h20, né, que eram 2h30. Eu sei que quando eu estava ali pela linha 18 e precisava fazer 35 linhas, eu vi que eu ia precisar correr. E aí eu tinha duas opções: me desesperar, e aí botar tudo a perder, ou concentrar, focar e vai dar certo, e é isso aí. E eu acho que não tinha mais o que ficar desesperada, porque eu já tinha me desesperado o dia anterior inteiro, assim, já estava cansada de estar ansiosa. Então foi fluindo e terminei, escrevi aí umas 37 linhas, eu acho. Mas aí com 2 minutos para acabar o tempo. E aí eu acredito isso, tanto a prática como a oração também, porque foi muita oração, muita fé, pedindo calma, pedindo tranquilidade. E eu acho que confiança naquilo, porque se você estuda, se você pratica, se você sabe, e se você se coloca na situação de praticar também sob uma pressão, ainda que não valendo, mas imaginando que vai acontecer aquilo lá, ou que pode acontecer aquilo, acho que você acaba se tornando um pouco. Já vivi isso e sei como solucionar, né? Quando saiu o resultado final ali, depois de tudo, tal, e o resultado final, você estava ali aprovada nas vagas, no cargo que você queria, o que você sentiu? Como é que foi? No caso do CNU, foi mais tranquilo até, assim, porque eu sabia que eu tinha ido muito bem. Eu não tive coragem, eu até deu tempo, eu terminei a prova,
o da manhã, faltam 2 minutos para terminar, mas o da tarde, no período da tarde eu consegui. Então, eu anotei o gabarito, mas eu não tive coragem de ver o gabarito nem extraoficial, nem oficial, nem nada. Então, esperei sair o boletim. Mas eu tinha aquilo assim de, pô, eu fui bem. Nesse ano, no ano passado, eu fiz os 2 concursos, né? O concurso da UERN e o concurso do CNU. O da UERN, ele saiu um pouquinho depois da prova do CNU. Então, quando eu fui ver o resultado da UERN, eu fiquei muito mais emocionada, porque tinha sido meu primeiro resultado de concurso. Né, o primeiro concurso, o primeiro resultado tinha sido positivo, eu estava dentro das vagas, então foi um negócio assim, muito caótico para minha mente. E aí eu fiquei muito emocionada. Assim, foi uma sensação de que fazia muito tempo que eu não sentia de que o meu esforço estava sendo recompensado. E aí eu fiquei emocionada mesmo. O do CNU, que realmente foi uma maratona bem maior, era uma concorrência bem maior, o desejo era para ele ali, eu estava fazendo focada nele. E aí demorou também para sair o resultado, né? O resultado final acabou sendo adiado também, enfim, foi um negócio meio estendido para a gente ter acesso final. Então, eu já sabia que minhas notas tinham sido boas, então a gente festejou muito. Eu estava no meu novo trabalho já estava empossada na UERN, quando eu vi o resultado do CNU, que eu estava dentro, que eu tinha sido aprovada. Você chegou a tomar posse na UERN? Tomei, passei 6 meses lá. Foi rápido, né? Chamaram rápido. Foi. Fiquei durante 6 meses. Foi uma experiência incrível também, adorei trabalhar lá. E aí eu estava já no meu local de trabalho com a minha colega e foi muito especial. Ela se emocionou muito. E aí eu falando com meus pais, com minha família, mas eu acho que teve aquela sensação mais de alívio, de chegada. Cheguei na linha de chegada, consegui chegar na linha de chegada, foi meio isso, assim. E a gente celebrou muito. Minha mãe estava na cidade que eu fui morar, né, para assumir na UERN, e a gente celebrou, mas eu me lembro que eu dormi a tarde inteira depois do resultado. E aí eu até falei, eu acho que foi, porque tinha ali a cobrança. E aí, quando finalmente eu relaxei, acho que relaxei, dormi e acordei renovada. Eu acredito que seja isso. Talvez seja apenas um cansaço prolongado, mas chamou muita atenção de que eu consegui tirar uma sonecona, assim. O descanso dos justos, né? Pois é. Ana, você teve uma trajetória intensa, apesar de um período curto, né, de aí 8 meses de muito estudo. Acho que você até mencionou que se sentia atrás dos outros candidatos, porque tinha gente estudando há mais tempo, às vezes anos, e você era quase que uma novata nesse mundo. Ainda assim conseguiu um excelente resultado, já está trabalhando na sua área, numa boa cidade, num órgão respeitado, importante para o país, para a nossa nação. Qual conselho você daria para quem está começando essa jornada, ou já começou e está passando por dificuldades, às vezes está repensando a carreira e não sabe bem se vai conseguir, está com dúvida, está com medo? Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável rumo aos seus sonhos? Lembrando que ser imparável não é a pessoa que não cansa, né? Mas é a pessoa que não desiste. Ela pode até descansar, ela pode até fazer uma pausa, ela pode e deve se cuidar, mas é necessário sempre seguir ali com o objetivo em mente, né? No horizonte, e não desistir dele. Qual conselho você daria para essas pessoas aqui que estão nos acompanhando? É muito interessante isso que você acabou de citar, né? Que todo mundo tem o direito de cansar também, direito de pausar, de respirar, tomar uma água, mas nunca esquecer para onde você está indo, né? Você pode diminuir o passo, você pode apressar o passo, mas você só não pode se perder e desviar do seu caminho que você escolheu.
né? Eu gosto muito de uma metáfora que eu usava para explicar quando eu estava muito cansada, muito esgotada. Eu falei, gente, minha cabeça é como se fosse uma esponja. É como se minha cabeça fosse uma esponja e agora ela está encharcada. Eu não consigo mais absorver. Eu estou encostando a esponja nos PDFs, nas videoaulas, eu não estou conseguindo mais pegar. Então, quando a esponja estava encharcada, eu ia descansar, eu ia fazer outra coisa, eu ia praticar esporte. O esporte foi muito importante para mim durante esse período, né? Eu estava ainda em processo de recuperação, então não podia pegar muito pesado, porque senão ativava os gatilhos de dor, mas eu também não podia ficar parada. E, e a minha turma da academia, né, de luta, de artes marciais, ela foi muito importante para mim. Inclusive na vida social, né? Porque a gente tende a se recolher, a gente tende a dizer, não, eu preciso estudar, eu não posso fazer isso, eu tenho que priorizar. Mas eu recomendaria ter uma rotina saudável, né? Também não para exagerar, mas de ver os amigos, de trocar ideia, de colocar o corpo para se movimentar também e de entender que ninguém é uma máquina. A gente vai cansar, que às vezes a gente coloca, vou estudar 6 horas. Aí, quando dá a terceira hora, o cara já tá morrendo aqui, e aí fica naquela frustração, porque você se colocou uma meta ali de 6, 7, 8 horas, e às vezes não vai sair, e tá tudo bem. Segura a onda, respira, respeite seu corpo. Uma dica também que eu recebi dessa prima concurseira é que é uma fila, a metáfora da fila é bem conhecida, né? Que você fazer concurso é uma fila, e é muito verdade isso, né? Então, tanto que quando eu pedi exoneração do primeiro cargo para sair para assumir nesse segundo que eu estou agora, do IBGE, e eu espero seguir até a aposentadoria, se Deus quiser. Mas quando foi chamar o próximo candidato classificado, ele já tinha tomado posse em um outro concurso e a gente pulou. A gente, que eu digo, é porque a gente foi procurar quem era, né? O pessoal do setor. Então, aquilo já foi, o carro já foi rodando, as pessoas estão fazendo os seus concursos, uma hora passa, se não passou, uma hora eventualmente é chamado. Aquele conhecimento que você pegou para o primeiro concurso que você fez, você vai utilizar para o 10º concurso, vai aparecer aquilo, vai entrar em você. As pessoas vão se acomodando nos seus respectivos cargos, vão gostando. No próprio CNU, né, para o meu cargo, teve gente que não assumiu porque já tinha passado em outras vagas, tinham se adaptado, preferiram ficar por lá. E então, assim, é um processo que me pegava demais isso, de, ai meu Deus, eu tô começando agora, já tô nessa maratona como retardatária lá atrás. Não é, porque tudo que você viveu, ela é uma bagagem que você pode utilizar e o que as outras pessoas viveram também, né? Então, o destino, ele tem múltiplos caminhos para fazer você chegar, mas a gente precisa seguir nesse objetivo, né? E se o objetivo é conquistar um cargo, é conquistar a sua estabilidade, eu apoio. Eu acho que não é que eu seja contra, muito pelo contrário. Eu acho que é incrível. Quem está na iniciativa privada e gosta, acho massa. Quem quer empreender, eu acho incrível. Quem quer um cargo público, acho incrível também. É difícil, mas eu acho muito nobre seguir e não se deixar abater, porque eu também pensava assim, é muito difícil para mim sair concurso público, sair não tenho nem roupa para começar a estudar, sabe? E não é assim. É para quem é imparável no sentido de que não esquece para onde está indo mesmo. Ana, muito obrigado pela conversa, parabéns pela trajetória, muito sucesso aí no novo Obrigada. trabalho, na nova cidade. É um prazer conversar um pouquinho com você hoje. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada, pessoal. Espero que
de alguma forma tenha ajudado ou tenha inspirado ou não tenha assustado ninguém, pelo menos já é um lucro, né? Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, assine nosso canal, clique aí no sininho para ativar as notificações. E também, caso prefira, siga esse canal no Spotify para você acompanhar em formato de áudio, onde quiser, ali essas conversas, essas entrevistas inspiradoras. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.